Ouvidos em caráter reservado pela revista Oeste, integrantes do STF avaliam que houve exagero na decisão. Um dos magistrados destacou que Jair Bolsonaro não é candidato a nada e que Flávio é apenas pré-candidato nas eleições de outubro. Para esse ministro, essa distinção afasta a tese de que as visitas ao pai configurariam campanha fora da hora. O magistrado lembrou ainda o presidente Lula, que enquanto estava preso na Polícia Federal, concedeu 22 entrevistas e participou indiretamente do lançamento da sua candidatura. De acordo com outro integrante do Supremo, Alexandre de Moraes, se precipitou e acabou dando munição para a oposição. Por que esses dois ministros não falam on, não off? Por que não falam? Oh, eu estou em desacordo. O que fez Alexandre de Moraes é um abuso de autoridade. Pô, alguém tem que colocar o peito aí e falar, cara, até aqui você chegou. Daqui não passa. E somente duas pessoas ou duas instituições têm esse poder hoje. O Senado Federal e os seus colegas do STF. Eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada, nossa bancada não pode fazer nada, podemos fazer catarses, podemos dar opinião, mas não podemos combater a injustiça. Colegas do STF podem e devem, e os senadores podem e devem. E se esses senadores não têm coragem, eu ia falar outra coisa. Então, escolhemos outros. Na próxima eleição, você que está nos assistindo e que nos honra com a sua audiência, não se furte de participar das eleições. Você tem que participar. Porque é a única maneira de colocar pessoas que tenham coragem suficiente para colocar um limite nesses absurdos. Agrego uma coisa e passo para a Bianca para comentar. Dia 25 de julho, deve vir aqui, vai ser o lançamento da campanha de Flávio, a convenção aqui em São Paulo, do PL, e deve participar Milei. E Milei já avisou que vai visitar o Bolsonaro. E aí vem um problema. O que o Alexandre de Moraes vai fazer? Porque se ele não permite, isso vai ser um escândalo internacional. Já teve essa decisão de ontem, repercussão internacional. Se ele permite, ele vai contrariar o que ele está falando. Porque para ele, se juntam dois de direita, uma conspiração para um golpe de Estado. O que você acha que vai acontecer, juntando com o que acabamos de compartilhar? Dá para esperar pelo menos uma censura, dá para esperar que haja alguma coisa ele vai fazer sim para meio que limitar esse acesso ou limitar a quantidade de horas. O Milei, quando ele divulgou, né, que estaria presente para apoiar o Flávio Bolsonaro no lançamento dessa sua candidatura e disse também da sua intenção de visitar, ele está também colocando para que as pessoas saibam, porque caso ele não fizesse isso, é bem possível que prontamente e prevendo até para prevenir que acontecesse, o próprio Alexandre de Moraes já criasse, né? Porque ele é assim, ele cria a lei, ele coloca de acordo com o que ele acorda achando que podem vir a fazer, né? E vai para cima, decide, não pergunta para ninguém e coloca que agora é assim e ninguém comenta, ninguém critique, porque ele é quem faz a lei, ele que estabelece quais os parâmetros do que o Jair pode ou não fazer, de quem ele pode ou não ver, de quem ele pode ou não abraçar. É o Alexandre de Moraes que manda no Jair Bolsonaro. Isso na cabeça dele, né? Então, o que a gente sabe é que o peso do Milei apoiando, depois até de ele estar dando certo na Argentina, né? Tá conseguindo sanar diversas questões ali que haviam sido totalmente destruídas pela esquerda todos aqueles últimos governos antes do Milei. Ele está com uma moral, ele está com moral para falar e tem peso demais ele apoiar o Flávio Bolsonaro. Eu acredito que o Alexandre de Moraes vai dar um jeito disso não acontecer, porque ele está fazendo isso com o próprio Flávio.
E como também não tem qualquer critério, ele pode dizer que, sei lá, vai ser um golpe, vai ser alguma tentativa de repente, o Jair sair do Brasil, ser colocado na mala do Milei, porque uns absurdos assim. Só pode. É o tipo de absurdo. Na peruca. Não é? Verdade, sim. E outra, o Milei, ele tem um afeto, né, também, porque ele era um outsider, assim como o Jair. E uma coisa que talvez ele pense se isso continua no Brasil, posso ser eu o alvo do próximo, né? O próximo, assim, candidato de direita a ser caçado pela esquerda. Claro. Porque é o que fizeram também com o Trump, né? Tentaram a todo custo caçar o Trump. Essa união dos presidentes da direita, eu acredito que é muito importante também, porque caso eles permitam que isso continue, o que garante que ele mesmo não vai ser o próximo, nas próximas eleições na Argentina, ele vai ser o perseguido? Fernando. Olha, Segre, eu acho que tem algumas coisas aí nesse capítulo que merecem algumas considerações, né? Primeiro, falando do próprio Flávio. Nessa live que ele fez, nós vimos um outro pré-candidato, né? Um pré-candidato muito mais firme nas suas palavras, e eu vi muitos comentários nas redes sociais falando, olha aí, é o Jair de volta, é o Jair no filho, né? E por que eu quero reforçar isso? Porque o Flávio, ele começou essa pré-campanha, ao meu ver, corretamente, dizendo que ele era um Bolsonaro moderado, o Jair que tomou vacina e tal. E eu acho que esse discurso, ele realmente é muito bom para você avançar ao público de centro. Principalmente naquele público que votou no Jair em 2018, mas aí, influenciado pela imprensa e tal, não votou nele novamente em 2022 e você precisa recuperá-lo. Mas não é exatamente esse público que você precisa agora, neste momento. Esse é um público que você busca com a propaganda de TV, nos meses de agosto, setembro, onde a campanha vai se afunilando mais para o dia da eleição. Neste momento, o que você precisa é ativar a militância. O Flávio ficou muito tempo no personagem moderado e a militância bolsonarista estava desanimada com a sua campanha. Isso precisa ser dito. Perfeito. As pessoas não estavam, você não encontrava por aí pessoas de direita dizendo, olha, eu visto a Camila do Flávio, esse é o meu candidato, vamos para cima. A reação do público era, o Jair escolheu, vamos. Isso, neste momento, faz uma diferença fundamental, porque é este militante que replica a mensagem do candidato no núcleo familiar, no boteco, na mesa de bar, no trabalho, até o dia da eleição. E ontem, a live que o Flávio fez, eu não assisti a live inteira, mas vi diversos cortes, a live que ele fez gerou diversos conteúdos para este público sair replicando, se animar, vestir a camiseta, e acho que isso vai dar um novo espírito para essa campanha que estava necessitando. Posto isso, eu acredito que Alexandre de Moraes, e aqui é uma impressão que eu tenho, quando ele dá essa decisão afastando o filho do pai e afastando o advogado do cliente, é impossível dizer com certeza qual é a intenção dele. Nós podemos aqui fazer conjecturas. A minha conjectura é que ele quer prejudicar a campanha de Bolsonaro por tudo que eu já disse aqui, prejudicar a campanha do Flávio Bolsonaro. Mas é muito provável que esse tiro saia pela culatra. Aliás, qualquer intervenção contra a campanha de Flávio pode ser um tiro que saia pela culatra. Se ele intervém na visita do Milei, o discurso da perseguição se fortalece. Quando ele afastou o Flávio do pai, o discurso da perseguição se fortaleceu. Quando ele proíbe o Jair de divulgar as suas cartas, o discurso da perseguição prevalece. E isso vai alimentando cada vez mais essa militância de direita. E vai criando uma impressão no eleitor de centro de que alguma coisa está errada nesse jogo. E o brasileiro, quando ele vê alguém perdendo o jogo, ele tende a torcer para quem está sendo prejudicado. Quando ele vê uma injustiça em campo, o injustiçado tende a receber a simpatia desse eleitorado. Se Alexandre de Moraes e o Supremo como um todo continuar nessa toada, eles vão acabar elegendo Flávio presidente. João. Olha, Segre,
Queria pegar um gancho só naquela primeira parte dos juízes que falaram, juízes do Supremo que teriam falado em off ali, falaram em off com a reportagem do Oeste, de que eles acham que o Alexandre de Moraes exagerou e tal, que esse, para mim, é o pior tipo de declaração que pode ter, né? Como os juízes do Supremo estão em pé de igualdade, né? Eles devem falar no processo, né? A gente tem o Cássio Nunes ali com a revisão criminal, que ela, por alguma razão, está parada, né? Não avança. Então, no Poder Judiciário, quando a gente vai na segunda instância, você faz o que chama de sustentação oral, né? E é muito comum o desembargador, o juiz falar, olha, o seu argumento é muito bom, é isso, é aquilo, mas eu me submeto ao entendimento do tribunal, que é melhor nem falar. É melhor falar, você perdeu, que agora nesse caso dos juízes, eu não concordo com o Alexandre de Moraes, mas eu sou tão frouxo, né? Sou tão covarde que eu nem vou falar nada. É melhor falar isso. Eu sou um covarde, estou em pé de igualdade com ele, mas eu sou um covardão, homem de geleia, e eu acho que eles nem... Então, para mim, ele está certo, porque eu não tenho peito aqui para ir para cima dele estando em pé de igualdade. Então, nem falem isso, seus juízes, que é vergonhoso. Como o Holliday disse, o que vai definir a eleição são esses eleitores de centro, né? Que ora elegeram Lula, ora o FHC, ora o Bolsonaro, ora Dilma. Então, eles estão ali, né, no meio, assim. São normalmente eleitores que não acompanham muito política, que não tem muita simpatia por nenhum dos lados, e de forma equivocada, muitas vezes falam que os dois lados são iguais, o que é evidentemente um descompasso enorme nessa comparação. Mas então são esses eleitores. E agora o Flávio sofrendo todas essas injustiças, que ele diz que aparentemente, né, como é que está ali o Flávio, o Moraes queria interferir na eleição, já interferiu, né, porque o Bolsonaro não vai poder... o Flávio não vai poder encontrá-lo por 90 dias, né? Sempre esses prazos, né, bem específicos, igual quando ele tirou o Twitter do ar na época da eleição para a prefeitura. Sim. Tirou o Twitter do ar, simplesmente, que é onde é o debate público, né? A Ágora Moderna não pôde ter porque ele derrubou. E aí falou, e estabeleceu inclusive multas para quem usasse o VPN. Olha o nível de loucura institucional que a gente está, e tudo ficou normal, né? Porque mais uma coisa absurda que aconteceu e ficou normal. Já ninguém mais lembra e ficou por isso mesmo. E muita gente usou o Twitter, né? E não foi multado. Então, ele tem que focar nesses votos de centro, e a direita ter esse entendimento de Senado, que cada candidato do Senado deve falar publicamente se ele é a favor ou contra impeachment de ministro, se ele vai ter coragem, porque essa é uma pauta fundamental para a direita, né? E eu não estou vendo nenhum falar, inclusive, nem os da direita, que já são da direita ali, do PL e tal, não estou vendo nenhum deles falar, então é fundamental que eles falem. É porque o que eu sinto também um pouco no votante da direita é um pouco de cansaço dos cálculos eleitorais, né? Muito, não, mas isso aqui é cálculo eleitoral, é estratégia, mas o exemplo do Trump é o contrário, é você ser firme na sua posição, falar, chega de pauta feminista, chega disso, chega daquilo, e ser firme, porque é isso que o eleitor quer, porque ficar tratando quem já vai votar, esse aqui eu posso fazer tudo que ele vai engolir, ele vota em mim mesmo, eu preciso assinar para aquele eleitor, mas tem um tipo de eleitor ali que não vai votar nunca no Bolsonaro, né? Então tem que focar nesses de centro, e a firmeza de posição, ela atrai muito mais votos do que esse excesso de acenos, pelo menos é como eu penso, Segré. Maria, para concluir? Eu acho que todo mundo trouxe pontos complementares e importantes para refletir. Isso que você falou sobre os juízes que condenaram ali no off a atitude de Moraes me traz muita, assim, indignação, e fico bastante assustada desses juízes não irem a público e defenderem as suas posições. Afinal de contas, a discordância é bem-vinda em processos judiciários, as pessoas pensam de maneiras diferentes. Infelizmente, como você pensa e como se posiciona não deve extrapolar o que esperar dessas instituições, mas não é o caso que está acontecendo no Brasil. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de ver esses juízes que defendem a causa aí do Bolsonaro ou que estão contra as atitudes de Moraes se pronunciarem. Eu acho que seria muito importante. Mas sabe por que não, Segré? Isso mostra como a gente pode comprovar que o judiciário hoje ele é parcial, que a maioria dos advogados tem um lado, que a maioria das elites intelectuais, a maioria das elites acadêmicas, elas têm um lado. A esquerda conseguiu ter esse soft power muito, muito poderoso. Eu sou filha de uma dessas instituições, eu posso falar por isso. Todos os meus amigos são esquerda caviar, e aí torcem muito o nariz para algumas das posições que eu tenho hoje em dia. E é justamente isso, conseguiram fazer um soft power muito importante. A elite do direito está aí comprovando isso. Olha a USP, a Sanfran,
como é que estão os estudantes de direito. Então, assim, eu acho que a gente vai acompanhar ainda muitos capítulos dessa história. O Flávio Bolsonaro tem que mostrar muita força agora na campanha, mostrar muita coesão. Gostei quando o Holliday mencionou que ele voltou aí a falar, né? Pela primeira vez começou mais a falar com o eleitorado hardcore, o eleitorado que é a base, que sustenta o bolsonarismo, que não vamos negligenciar esse eleitorado, que é 25% do eleitorado todo brasileiro. É o único movimento da direita que resiste. Isso é fato. Agora, o eleitor de centro, ele é importante também. Então, não podemos, porque quando você vira um presidente, você governa para todos. Então, é interessante ver como é que o Flávio vai se posicionar nesses próximos dias e vamos acompanhar, né, as cenas dos próximos capítulos. Acho que eu teria mais a falar sobre isso mesmo, que é isso. E vamos torcer para o nosso judiciário. Lembrei o último ponto que eu queria falar. Claro. Claramente, como eu falei na minha primeira fala, o Supremo Tribunal Federal, há anos, nos últimos 10 anos pelo menos, vem se tornando um ator político ativo no cenário político e também no cenário eleitoral brasileiro. E eu queria destacar aqui o medo dos nobres pares, porque no ano que vem, como o João até falou, vai ser pautado, as eleições vão ser muito pautadas nos candidatos que defendem impeachment de ministro, e também não esqueçamos que o próximo presidente vai escolher pelo menos 3 colegas dos nobres pares. Pelo menos 3. A gente ainda não sabe quem vai ser empichado, não entendemos ainda a questão ali do que falta, do Bessias ou não, enfim. Mas é do interesse direto do Supremo Tribunal Federal quem vai ser o próximo presidente do Brasil e quem serão os próximos colegas ali no Senado.